Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Amém? Como estamos, vamos fazer uma pequena oração para que possamos começar os nossos louvores. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia. Aqui estamos, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Seja com cada um de nós. Abençoe esse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar cantando esse primeiro momento de louvor. Uma música bastante conhecida no nosso cenário. A primeira música é Sábado do Meu Senhor, 291. Mais um do nosso cenário 297. Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que Ele fez. Abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pelo do labor. É dia de esperança, de aliança, entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia. Tempo abençoado.
tenhamos tempo pra servir aos que tanto necessitam de atenção, um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada, por toda a eternidade, exaltaremos seu amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, tempo consagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Vamos cantar agora Nisto Cremos. Queria que a igreja se colocasse de pé. Cremos todos em Jesus Cristo, cremos todos em Deus o Pai, cremos todos no Santo Espírito, que aonde formos conosco vai. Cremos todos na Santa Bíblia, Cremos todos na Santa Bíblia, e que a fé pode nos salvar. e que a fé pode nos salvar. Cremos todos no Santo Sábado, Cremos todos no Santo Sábado, e que Cristo nos vem buscar. e que Cristo nos vem buscar. Santo, Santo, Santo é Senhor. Toda a terra louve ao Salvador. Poder, majestade e glórias ao Rei. Queremos cantar, pois cremos em Ti. Cremos todos que o Cordeiro e que o sangue que derramou nos livrou de toda a culpa, para a vida nos resgatou. Santo, Santo, Santo é Senhor. Toda a terra louve ao Salvador.
Louvado seja o Senhor. Boa noite, irmãos. Quantos aqui estão felizes pelo dia de ontem? Foi uma bênção, não foi? Uma maravilha. Eu só tenho a agradecer a Deus. Deus sabe o que Ele fez por mim no dia de ontem. Hoje também já recebi bênçãos pelo que eu pedi ontem aqui ao Deus Todo-Poderoso. Deus é fiel, né? E Ele vai continuar sendo. É só a gente acreditar nele, que um dia ele virá e tudo que ele prometeu, ele irá cumprir. A vocês que chegaram às 7 horas em ponto, boas-vindas a todos vocês, que Deus continue nos abençoando. E agora nós vamos ouvir um louvor muito especial pelo irmão Roberto. Boa noite a todos e todas. Que nesse momento o Espírito Santo de Deus possa estar nos abençoando, nos guiando, e que Ele possa usar minha voz. Depois de um JC que eu participei em Jequié, geralmente eu tenho ficado muito rouco, mas Deus há de usar. Há tanto tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver. Mas hoje vim a este templo, porque entrei, não sei dizer. Sentei num canto ali no fundo, tentei cantar, tentei sorrir, e um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Quando tudo então mudou, senti a voz de Deus no ar, senti minhas mãos senti vontade de chorar. Agora Jesus me chama, eu não consigo levantar, estou tremendo e comovido, mas faltam forças pra lutar. Senhor, em luta estou, Senhor, não tenho forças, mas vou.
levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças pra lutar. Estou tão fraco, Senhor, enlouqueço. Senhor, não tenho forças, mas vou. Que em todos os momentos das nossas vidas possamos ir até Jesus, e assim poderemos encontrar a força necessária para seguir sempre em frente, porque Ele é o Deus dos exércitos, o nosso Deus todo-poderoso. Obrigado, Roberto, pelo belíssimo louvor. Que o Espírito Santo mova os nossos corações e abençoe ricamente para que Roberto seja um talento, claro, a cada dia, né? Na igreja, no trabalho, onde ele estiver, ele possa ser uma luz a brilhar nesse mundo de trevas. Nós estamos felizes, como meu irmão amado aqui, Marquinhos, já falou. O programa de ontem foi muito bom, foi uma bênção maravilhosa. Tivemos o privilégio, Boni, Isaac, de estarmos 10 horas em comunhão ininterrupta com o Pai, né? Isso é maravilhoso. Os que não puderam ficar, tiveram que sair em casa e voltar novamente, foi muito bom, mas os que ficaram durante todo o tempo, as bênçãos foram maiores. É como um celular na bateria, né? Quanto mais tempo na bateria, mais tempo, você recarrega mais a sua bateria espiritual. E foi uma bênção. E já queria adiantar para vocês, tem planos aí, nós estamos trabalhando para isso, para que no final de novembro e início de dezembro, tenhamos o nosso último Jovens do ano. Com esse mesmo corpo, com o mesmo formato, porém com algumas renovações, algumas coisas diferenciadas e com bastante músicas de alguns amigos nossos de fora, tá? Para brilhantar mais ainda o programa, tá certo? Então já orem por isso, para que daqui para o final do ano nós vamos ter o nosso último Jovens e que seja assim ricamente abençoado por Deus. E esse momento é um momento especial, um momento de oração intercessora. E eu sei que todos vocês aqui têm um motivo especial para adorar e para orar. Eu tenho vários, mas eu queria dar o privilégio para vocês, agora, que se sintam à vontade no coração e na mente de vocês. Foque num pedido. Foque em um pedido. O que você mais deseja pedir ao seu Deus hoje. Mas foque e creia que Ele vai conceder o desejo do seu coração. E ao pensar nesse pedido, ao focar nesse pensamento, aquele que sente vontade, vem aqui à frente. Em silêncio, só vem aqui à frente. Vem aqui à frente, porque antes de você pensar, antes de você vir a este templo, Deus já sabia que você estaria aqui. E mais, Deus sabia qual era o pedido do seu coração. E Ele conhece os que vai no meu coração. E eu vim aqui com essa solicitação, e sei que vocês vieram porque vocês têm fé no grande Deus Todo-Poderoso. E Deus não vai deixar nenhum dos seus pedidos sem atender. Deus atende a todos, porque Ele ouve a todos os pedidos. E vamos nos colocar nesse momento agora, de maneira reverente. Vamos inclinar as nossas cabeças apenas. Quem puder se ajoelhar, bem. Quem não puder, incline sua cabeça. Nós iremos orar aqui da frente, para que Deus faça esse milagre em nossas vidas. Maravilhoso Deus, bom Pai que estás nos céus, somos imensamente gratos a Ti, ó Deus, porque reconhecemos que não somos nada sem a Tua bênção, não somos nada sem a Tua presença em nós por meio do Teu Espírito Santo. Reconhecemos que se não fosse o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, não teríamos nenhuma possibilidade de salvação, porque a salvação somente nele, Ele é a nossa salvação, Jesus Cristo, o justo, o Teu Filho, ó Deus. Obrigado, Pai, por esse momento especial em que a Tua igreja crê na Tua palavra
em que a tua igreja, pela fé, unicamente pela fé, venha aqui à frente com um pedido único em seu coração e em sua mente. Que esse pedido, ó Pai, seja ouvido, e é ouvido por Ti, eu tenho certeza disso, mas que seja claramente, ó Deus, atendido por Tua vontade, mas que se cumpra a Tua vontade. Que o Senhor nos dê essa bênção da revelação desse nosso pedido, e que ele se cumpra em nossa vida, para a glória do Teu nome, pelo poder do Espírito Santo e pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Imploramos que o Senhor possa nos ajudar nesse momento em que estamos solicitando a Ti, humildemente, Pai, sem merecermos, não temos mérito nenhum, unicamente, Pai, confiamos no sacrifício de Cristo e no Seu sangue derramado na cruz do Calvário para nos redimir de todos os nossos pecados, de toda a nossa culpa, de toda a nossa dor. Por isso, Pai, eu falo com clareza, com certeza e convicção no meu coração: o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o Deus que pode todas as coisas, porque o Senhor é o Senhor de todos os reinos. Apenas seres carnais, pecadores, miseráveis que somos, mas suplicamos pelo perdão dos nossos pecados e pela intervenção do Teu Espírito Santo, para que possamos sermos purificados, lavados em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Abençoe a cada um desses adoradores, Senhor. Todos esses que vieram aqui, eles mostraram para o mundo visível e invisível, para o reino dos céus, que todos que estão nos vendo, o Senhor Deus, os santos anjos, nós damos testemunho fiel de que viemos aqui à frente com um pedido e uma certeza: o Senhor ouvirá o clamor do nosso coração. Essa certeza é clara, nós temos certeza de que o Senhor é Deus e o Senhor pode fazer todas as coisas. Imploramos humildemente: atende, Senhor, atende o nosso pedido, pois suplicamos a um Pai eterno, a um Deus maravilhoso que Tu és, e tudo fará certamente pela nossa salvação e por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Obrigado a todos. Só quero lembrar que quarta-feira que vem, culto da família, não esqueçam, culto poder maravilhoso. Quarta-feira nós estaremos aqui mais uma vez com o maior discurso de Cristo. Estamos estudando esse livro aqui na primeira quarta-feira de cada mês. É o culto da família. Gostaríamos que vocês viessem e trouxessem visitas, amigos, familiares, porque no culto da família é um culto especial para todos vocês. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês e que vocês possam vir quarta-feira nesse culto, orando, intercedendo por aqueles que você quer ver lá nos céus. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Olá, boa noite. Que Deus abençoe muito a cada um. Obrigado pela sua presença. Que o Santo Espírito de Deus enriqueça nossas vidas hoje por meio da palavra dele. Eu fiquei com vontade de cantar uma música, mas como eu não sou cantor, então eu vou pedir a ajuda de vocês. E o Eber vai soltar para nós aí, Eber, se você achar aí no inário, bem junto a Cristo, para a gente começar a entrar num clima legal. Nós estamos vivendo uma experiência interessante nos domingos, a maioria deles, não é? Tentando entender um pouco mais, nos aprofundando um pouco mais nas crenças fundamentais da nossa igreja, que são 28. E hoje, interessante, hoje eu vou falar de uma crença, que é o sábado. E em setembro do ano passado, com ênfase em ensino mesmo, eu preguei sobre o sábado. Há um ano exatamente, né? E eu lembro que o Ronaldo estava nesse lugar aqui, até fiz um comentário. E hoje eu vou falar sobre o sábado, porque está na ordem da nossa crença, mas nós vamos começar cantando a música Bem Junto a Cristo. Bem Junto a Cristo. E vocês me ajudam, nós vamos cantar juntos. E depois disso, a gente faz uma oração, pedindo a Deus a direção. Junto a Cristo.
preparando para uma nova terra, um lugar especial, um lugar onde estaremos com nossos queridos e poderemos abraçá-lo e ver a tua face. Mas enquanto não estamos lá, Senhor, nós pedimos que o teu Espírito, que está aqui em nosso meio agora, ele aqueça nossos corações, para que vivamos como cidadãos do reino dos céus, para que vivamos consoante o seu desejo e os teus planos para nossas vidas, Senhor. Por favor, nos ensine a viver os teus preceitos, e nessa noite, mais uma vez, pedimos o que pedimos todas as vezes que estamos aqui à frente, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção maravilhosa é cantar, né, e poder falar da palavra de Deus. Essa mensagem, ela vai ficar gravada também, mas não está sendo online. Eu acho que eu estou me dirigindo aqui para uma maioria adventista que crê no sábado como um dia especial, como um dia de guarda. A nossa igreja, ela crê num preceito que cremos, está alicerçado na Escritura e que tem seu início quando tudo começou. Assim que Deus, na criação, ele cria o homem e todas as coisas antes do homem, então ele, de forma maravilhosa, brinda aquele momento especial da criação, criando um dia de encontro, de comunhão, um dia de relacionamento entre ele e o seu povo. Esse dia, o sábado. Assim, eu queria lhes convidar a abrir suas Bíblias, lá em Gênesis, no capítulo 2, e nós vamos começar com ênfase nesse texto. Antes de ser adventista, Gênesis 2, eu ouvi, antes de ser adventista, algumas coisas interessantes sobre o sábado. Por exemplo, eu ouvi uma pessoa dizendo que alguém viu um adventista na janela, e aí era pôr do sol, né? E aí ele pedindo para que o sábado entrasse, fazendo alguma coisa assim que ela achou estranho, né? Ela achou como se fosse uma adoração a um dia, uma coisa diferente. Uma outra história que me chamou muita atenção, um dia eu colportei, né? Colportar, estudante na época, a gente visita pessoas apresentando publicações, livros, e essas publicações, elas são úteis para a vida espiritual daquelas pessoas que adquirem e também contribuem com a formação, com os recursos financeiros do estudante. Eu fiz isso no período do seminário, no período de faculdade. Eu me lembro que em uma casa, eu apresentava para a dona da casa alguns livros e tudo mais, e uma pessoa que trabalhava com ela, a secretária ali do lar, ela disse assim: puxa, você é adventista? Puxa, os adventistas, eu admiro muito os adventistas. Eles se vestem tão bem, eles vão para a igreja, não é? E, assim, dão importância para isso, e no sábado eu passo na porta assim, eu fico, que vontade que eu tenho de entrar na igreja. E aí, ao passo que ela estava admirada, né, e feliz assim com o adventismo, aquela que eu apresentava os livros, ela dizia: olha, porque você não sabe algumas coisas, depois eu vou te falar, depois que ele sair aqui. Então, há uma compreensão muito equivocada em relação ao adventismo em vários lugares. Vocês sabem que antes de 1958, nos Estados Unidos, a igreja adventista era conhecida como uma seita, mas a partir dessa data, os protestantes, e isso deu origem a um livro chamado Questões sobre Doutrina, né? Os protestantes perguntaram, eles tentaram entender um pouco mais sobre a visão adventista, e eles reconheceram que, na verdade, nós temos uma crença bíblica a despeito das diferenças. Bem, sem dúvida alguma, talvez o sábado seja aquela mais acentuada diferença entre os evangélicos de modo geral e nós adventistas. E nessa noite eu vou apresentar para adventistas em sua maioria, e é possível que talvez alguém não adventista possa assistir, o que nós cremos com relação a essa crença. Isso pode ser útil para que a gente apresente também a outras pessoas. A primeira coisa básica que precisamos entender é que nada tem a ver diretamente com a salvação, a guarda do sábado. Naturalmente, toda a nossa vida redunda em salvação, a partir das nossas escolhas e nossas decisões. Tudo que fazemos, em 1 Coríntios 10:31, o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, é tudo para a glória de Deus. Então, a nossa vida é para a glória de Deus ou para a vida de outro, de modo que nós adoramos a Deus
com coisas ínfimas, as menores até as maiores. Todavia, a salvação ela está em Cristo Jesus, está no seu sacrifício, e em aceitar o sacrifício é que nós temos paz nele e a garantia de um dia estar com ele. Portanto, a crença do sábado, ela diz respeito a uma vontade de Deus para nós, e ela diz respeito a um mandamento que foi muito bem estabelecido e arranjado na Escritura, qual perpassa como um fio de ouro, né, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Em Gênesis, no capítulo 2, você já abriu sua Bíblia, versos 1 a 3, diz assim: Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui vocês sabem de cor isso aí, aqui, nesses primeiros versos, a Bíblia diz que Deus, ele descansa no dia de sábado, ele abençoa e ele santifica. Portanto, o sábado não é mais um dia comum, porque nesse dia ele diz, olha, esse é santo, ele é separado, há bênçãos especiais reservadas para esse dia. Na língua original a qual foi escrita a Bíblia, existem troncos verbais, e esses troncos eles destacam se é passivo, se é ativo, se é neutro, né? Interessante, Moisés ele escolheu colocar no verbo santificou e abençoou, ele escolheu colocar em ativo intenso. É como se literalmente, uma tradução literal, um hebreu lendo o texto como estava, ele leria assim: Deus, ele abençoou muito, ele super santificou o sábado e ele também descansou. O verbo descansar, ele já está no neutro, no cal. Então, na verdade, Moisés ele tenta colocar esse dia como um dia diferente, uma vez que o primeiro dia ele tem um paralelo claro com o quarto dia, o segundo com o quinto, o terceiro com o sexto dia. Na criação você vai ver que os 3 primeiros dias Deus criou cenários. Então Deus cria primeiro a luz e as trevas ele separa. Então no segundo dia ele separa as águas em cima e embaixo, no terceiro dia a porção seca, e aí no quarto dia ele vai completando os cenários, né? Então, para o primeiro dia que é luz e trevas, ele coloca a lua e o sol. Para o segundo dia, que é águas em cima e águas embaixo, ele cria os animais que voam e os animais marítimos. Para o terceiro dia, que é terra, então no sexto dia, ele cria os animais terrestres e o homem. E o sexto dia não tem paralelo, é um dia diferente, e ele foi colocado no ciclo semanal, com o intuito, com o propósito de ser um dia de santificação, um dia sem paralelo, um dia diferente, um dia abençoado. E essa ênfase, ela é clara na Escritura, porque a raiz da palavra, nas nossas traduções, a palavra sábado aparece cerca de, talvez na João Ferreira de Almeida, cerca de 87 vezes no Antigo Testamento, e outras 55 no Novo. Mas a raiz da palavra sábado, no texto original, ela aparece pelo menos 159 vezes no Antigo Testamento, 62 vezes no Novo Testamento. E daqui a pouco nós vamos falar sobre uma contrafação, sobre uma outra proposta, não é? Mas imagine que essa palavra, de forma acentuada, ela aparece reiteradas vezes em todos os livros da Escritura praticamente, e sempre sendo apresentado como um dia de adoração. Pelo menos, deve colocar em nosso coração o desejo de entender um pouco mais, ao invés de dar uma resposta superficial contra o sábado. Pelo menos, se ele é tão falado e tão acentuado a necessidade da sua guarda, no mínimo, a gente deve sentar um pouquinho, ouvir, ler e dizer, olha, eu vou tentar entender um pouco mais. É o mínimo que poderíamos fazer para uma ênfase que o próprio Deus dá. Na literatura hebraica, quando alguém quer destacar algo, ele faz isso repetindo palavras, não é? E todo o Antigo Testamento está se transbordando com a expressão do sábado. Então, uma vez que Deus ele cria o sábado para ser um dia de adoração, ele entrega ao homem, e agora o homem, Adão, a palavra ali significa, na verdade, humanidade, ele entrega para a humanidade o sábado, e a humanidade começa a guardar e festejar esse dia especial, dia de comunhão. Naturalmente, Deus não estava cansado e descansa, Adão também não estava cansado, tampouco Eva, e agora eles também descansam nesse dia como símbolo de um dia especial, sagrado, santo, para relacionamento com Deus. E a Bíblia, ela então se segue
até um episódio. O povo agora está no Egito. Eles estavam como escravos. E é interessante que a Bíblia claramente pode nos ajudar a esclarecer esse tema. Em Êxodo 3, é dito que o povo sequer sabia o nome de Deus, não conhecia mais Deus. No livro Patriarcas e Profetas, a autora, ela destaca que, na verdade, o conhecimento de Deus estava quase que completamente destituído do conhecimento do povo. O povo não sabia mais quem era Deus. Então, Deus se revela ao povo e agora conduz o povo ao deserto. O desejo de Deus, a priori, não era necessariamente levá-los para a nova terra, mas, primariamente, desejava se encontrar com o povo. O povo, então, se desloca até o Monte Sinai e ali Deus se revela. Interessante que o Monte Sinai, e os judeus calculam dessa maneira, foi acessado pelos judeus. 3 dias eles ficaram se preparando, né? Eles se santificaram, lavaram as vestes, e no dia 50 da libertação, que seria mais tarde o dia de Pentecostes, foi o dia que Deus se revelou no Monte Sinai e lhes entregou a tábua dos 10 mandamentos. Olha que maravilha. O dia de Pentecostes, que seria símbolo e tipologia que apresentava, que apontava para o derramamento do Espírito Santo no futuro, foi o dia que Deus se manifestou na terra para revelar os seus mandamentos para um povo que deveria conhecer, mas que havia se esquecido dos mandamentos de Deus, dos seus preceitos. Então, Deus se revela ali, mas o sábado, antes disso ainda, Deus na caminhada já alimenta-os e os faz experimentar o sábado. Em Êxodo 16, você conhece esse texto, o povo está com fome e reclama: Moisés, Moisés, olha, não tenho o que comer, providencia aí, veja aí o que você pode fazer. E ele clama a Deus, e a Bíblia diz que Deus faz cair alguma coisa, né? O maná. O que é isso? Maná significa, o que é isso? E eles viram o que é isso. Ficou, o nome pegou, não é? Pegou. E aí eles chamaram aquilo de o que é isso. E começaram a ver que aquilo era bom. E na verdade ali havia todos os nutrientes necessários para que eles pudessem se alimentar. E eles tinham que sair do acampamento, recolher o maná. Eles recolhiam uma porção de 1 éfa, né, por cabeça, por pessoa, o suficiente para que alguém pudesse comer à vontade. E se tivessem mais pessoas, eles poderiam recolher mais, contanto que todo o maná fosse consumido naquele dia. E vocês conhecem bem essa história, que está lá em Êxodo 16. Aqueles homens, eles ficaram temerosos. Olha, hoje caiu o maná, mas e amanhã? Vai que não cai. Na dúvida, vou levar um pouco mais, E aí eles levam, só que Deus havia orientado que eles deveriam levar apenas a porção do dia, e eles levam um pouco a mais. E no outro dia, vocês sabem o que acontece, né? Dá bicho, estraga, e eles não insistem mais nisso. De modo que todos os dias eles precisavam sair e recolher o maná, e aí eles levavam para o acampamento e comiam. Mas, na sexta-feira, eles poderiam recolher o dobro de maná. Eles recolhiam o dobro, levavam o maná, e o maná de um dia para o outro ele não estragava. Tão somente da sexta para o sábado ele não estragava, em qualquer outro dia o maná estragava. Pelo menos 2 ensinos eu consigo extrair e aprender para a minha vida nesse episódio do maná. Primeiro, que Deus, ele é todo poderoso e ele tem poder suficiente para nos sustentar. Em meio a um deserto, um lugar onde não há coisa alguma, Deus, ele provê o suficiente para todo aquele que crê nele. Ele promete que iria sustentar-nos, e nós podemos confiar nisso. Então o povo, ele sai e eles têm um maná, só que há uma parte humana. O maná não caía na barraca deles, caía fora do acampamento. Eles tinham que acordar cedo, porque se acordasse tarde, acontecia uma coisa. O sol derretia o maná. Então eles tinham que acordar cedo, bater ponto, ir lá, trabalhar, pegar o maná, levar para casa, e eles precisavam comer. Há uma parte humana. Eles trabalhavam. A sugestão não é de que, está tudo... Não. Eles tinham uma parte no milagre de Deus. Deus conduzia, é Ele quem faz o sobrenatural, mas a parte humana era entregue ao homem a fazer. Só que, como eu disse, e vocês sabem muito bem, então de sexta para sábado o maná estava ali, não estragava. E o segundo grande ensino que eu aprendo com essa história é de que Deus, ele nos sustenta a despeito de nossas limitações
ou mesmo quando Ele nos faz um pedido que parece ser estranho, que nós não venhamos a compreender, eu costumo dizer o seguinte: há situações que eu enfrento e que para mim às vezes não são claras, mas se eu creio na direção de Deus, eu aceito. Se alguém vier com argumentos para mim, com relação a algo que está muito estabelecido de Deus para mim, no meu coração, se ele for convincente, eu digo assim, com toda humildade: amigo, eu vou estudar mais sobre isso, eu preciso aprender. Mas, se eu entender que os seus argumentos são falhos, mas ele é bom de oratória, ele só está querendo me enrolar, e eu não tenho argumento porque eu não sou tão bom assim, eu vou dizer para ele: olha, o fato de eu não ser bom de argumento não quer dizer que você está com a verdade. A Bíblia é muito clara com relação ao sábado, muito clara. E Deus também é muito claro no tocante ao cuidado dele para conosco. Uma evasiva de vários textos da Bíblia é muito difícil, e a gente vai tentar entrar em alguns aqui. É muito difícil você fugir do que está na Escritura em relação ao sábado. Interessante que, olha só, Martim Lutero, ele apresentou diante da igreja romana uma grande ênfase: só a Escritura, apenas a Bíblia, apenas a Escritura. E aí ele foi combatido por John Eck. John Eck foi o advogado que atuou, um bispo, né, em favor de Roma, e que combateu o mais forte combatente de Lutero. E ele disse assim, ó: com relação ao mandamento do sábado, o quarto mandamento, a igreja, pela sua própria autoridade, alterou o dia do sábado para o domingo. Quanto a isso, Lutero, você não tem Escritura. E Lutero nada pôde falar. E nós vamos falar um pouco sobre essa mudança, sobre essa alteração. Mas veja, o sábado ele tem uma ênfase tão grande, tão grande. Na semana passada, nós aqui juntos, né, eu não estava, mas a igreja pôde verificar o tema da lei de Deus. E imagino que o pastor Marcelo deve ter acentuado isso, que nesse episódio do dia de Pentecostes, no Monte Sinai, Deus se revela, e é a única vez que de forma clara o povo está ali, cerca de 2 milhões de pessoas em volta do monte, e Deus, ele fala, e o povo lá de baixo ouve. Deus usa o Monte Sinai como púlpito, e ali o povo está abaixo, Moisés está embaixo. Se você ler o texto de Êxodo 19, você vai perceber que a última expressão, o último verso, diz que Moisés desceu. Depois que Moisés desce, apenas Deus lá em cima, e Deus então, ele prega, e ele fala os 10 mandamentos, e o povo ouve. E o povo depois diz: olha, nós não queremos mais ouvir Deus, porque eles ficaram com medo, porque a voz de Deus vinha no trovão. Então, esta mensagem, Deus acrescenta: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem o forasteiro, tuas portas para dentro. Ele explica por quê. E aí ele volta para a criação. Ele diz que a justificativa é porque Deus fez o mundo em 6 dias. Ele guardou esse dia. Ele é todo poderoso e ele repousou nesse dia. Esse dia, portanto, é um dia que nos dá um elo com Deus, nos liga a Ele, uma vez que Ele é nosso Criador também, e Ele nos deu esse presente. O mandamento diz: voltem lá. Mas é interessante que o mesmo mandamento, ele nos liga também à redenção, porque agora Moisés, ele prega para o povo, depois dos 40 anos, o povo está entrando na terra de Canaã. Moisés, ele começa a pregar, e esses 5 grandes sermões de Moisés são o livro de Deuteronômio. Em Deuteronômio 5, ele repete os mandamentos, só que ele muda esse quarto mandamento num aspecto só, na justificativa. Ele diz: porque o Senhor libertou vocês do Egito. Então, o sábado, ele é um memorial não apenas da criação, mas também da redenção. Ele lembra que Deus é nosso Criador, Ele fez todas as coisas, nos deu um presente, uma grande bênção, o sábado. Mas não apenas isso, Ele é o Deus que nos tirou das trevas, da escuridão espiritual, Ele nos tirou do Egito, Ele nos conduziu ao deserto, e Ele nos trouxe para uma nova terra. Vocês vão entrar na nova terra, e o sábado será a grande lembrança de tudo que Ele fez pela vida de vocês também. Perceba que grandiosidade. Deus faz tudo isso, e o sábado ele aponta para essa experiência. Então, uma vez que Deus, no Antigo Testamento, se revela por meio do sábado, eu disse que a raiz da palavra sábado aparece 159 vezes, pelo menos. Agora, no Novo Testamento, Jesus, quando aqui esteve,
ele, como de costume, está em Lucas 4,16, ele ia à sinagoga todos os sábados. E não apenas isso, eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia aí em Marcos, no capítulo 3. Marcos 3. E nós vamos ler esses 6 versos aí. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 1 a 6. Diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. E eu já ouvi pessoas usarem esse texto, por exemplo, para argumentar que nós não precisamos guardar o sábado. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo: o sábado não deve ser guardado. Não é isso. Ele está tratando sobre o modo com o qual o sábado era guardado. O modo. Haviam 613 leis da Torá, extraídos da Torá. Uma romã tem 613 sementes, por isso a romã é esse símbolo da lei, né? Tem 613 leis, eles extraíram do Pentateuco. Mas, além disso, eles acrescentaram uma série de leis orais. De prática, são praxes, mas que não estão na Escritura. Dessas 613 leis, apenas 39 falam só do sábado. Dentre essas 39, haviam ainda outras, como eu disse, que são leis orais, que, por exemplo, falavam que a jornada de um sábado era de 900 metros. Então, às vezes, eles mediam distâncias. Por exemplo, o Monte das Oliveiras distanciava-se de Jerusalém a distância de uma jornada de sábado, 900 metros. Porque mais do que isso é transgressão, é muito esforço. Você não podia carregar uma flor na lapela, porque é peso. Se cospe na grama, você está regando. Então, essa era a compreensão farisaica para que o mandamento fosse preservado. E Jesus veio, na verdade, criticar o modo como eles lidavam com isso. Esses fariseus, eles eram orgulhosos e eles se sentiram envergonhados com Jesus nesse episódio. Assim, eles quebram o 6º mandamento, mas não perdem o orgulho. Porque Jesus diz que aquele que desejar a morte, quer dizer, se você do seu próximo, você já matou ele. Se você deseja o mal, você já matou. E eles estavam planejando matar Jesus. Mas o problema era uma lei oral no tocante ao sábado. Nada mais do que orgulho. E isso, às vezes, inunda nossos corações também em tempos modernos. E a religiosidade, às vezes, ela pode afastar e podemos transgredir outros mandamentos, às vezes, no modo de lidar com as pessoas que erram em nosso meio. Claro, Jesus, ele apresenta uma nova perspectiva. Ele diz: olha, o sábado é dia de fazer o bem. O sábado é dia de amar, de curar. E foi isso que meu pai fez. Ele criou, ele libertou. E no sábado nós devemos fazer isso. Assim, Jesus, ele não pôde ser acusado de ter quebrado mandamento algum. Interessante que algumas transgressões no Antigo Testamento, no tempo de Moisés, era lidado com apedrejamento e com morte. E Jesus, em Marcos 14, 55 e 56, é dito que não acharam culpa nenhuma de coisa alguma que ele havia feito. Se Jesus tivesse transgredido o mandamento, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e que transgredir a lei, isso é pecado. A iniquidade é a transgressão da lei. Se Jesus, portanto, tivesse, por exemplo, quebrado um mandamento do sábado, ele seria morto com justiça. Mas eu acho que você concorda comigo que Jesus morreu injustamente.
Se Jesus tivesse quebrado o mandamento do sábado, ele não seria um substituto suficiente, porque ele seria só mais um pecador. Ele, portanto, não transgride, ele também não orienta, e a Bíblia diz que ele não muda. Na verdade, historiadores do 4º, 5º século, Sócrates, por exemplo, que viveu muito depois, não o filósofo, né, mas um historiador, ele diz que até o 3º século, nenhum pai da igreja, nem Clemente de Alexandria, nem Orígenes, nem Clemente de Roma, nenhum pai da igreja falou contra o sábado. Na Escritura, não há nada que fale a respeito de uma mudança de sábado para um outro dia de guarda. E até o 5º século, todas as igrejas na Europa, no mundo antigo, guardavam o sábado, com exceção de Roma e Alexandria. Alexandria era o berço da filosofia e a influência alexandrina, ela trouxe muitos problemas para a igreja. E Roma é interessante porque havia um sentimento anti-judaizante na cidade de Roma, e aqueles que aderiam, que abraçavam o cristianismo, não queriam ser confundidos, porque, de modo geral, os cristãos eram tratados como judeus. Achavam que era só uma seita do judaísmo, como haviam várias. Haviam os essênios, os fariseus, os saduceus. Eles achavam que os cristãos eram só mais uma seita dentro do judaísmo. Então, para não ser confundidos, eles começam a desprezar esse dia. E eles começaram a contextualizar. Olha, nós servimos ao dia, nós guardamos o dia de domingo, o primeiro dia da semana. Vocês também, veja que a gente tem coisa similar. A partir do 3º século, mais ou menos, a igreja começou a eles começaram a cultuar ao domingo como um dia de festividade, lembrando o dia que Cristo ressuscita. Mas esse dia não era considerado como um dia sagrado, mas era um dia de culto, de lembrança. Então, a igreja de Roma, ao passo que também celebrava o domingo, eles deixaram de guardar o sábado, e agora eles conseguiam se contextualizar com os pagãos, de modo que eles, como os pagãos, se tornaram pagãos também. E aqui está um perigo para esse desejo, às vezes o grande afã que nós temos de ser parecidos, né, de contextualizar, e nós às vezes nos perderemos, e talvez vai ser difícil até descobrir onde que tudo começou, onde que está o fio, né, onde tudo partiu, e agora estamos tão distantes. Bem, não apenas Jesus, mas também os apóstolos, depois de Jesus, eles observaram. Mas nós abrimos um texto, eu queria abrir mais um, Lucas, e aí eu vou para os apóstolos, Lucas 23. Então, depois de Jesus, também os apóstolos guardaram o sábado, mas esse texto para mim ele é muito precioso, em virtude de quem está aqui. Essa é a mãe de Jesus. Lucas 23, versos 54 a 56. E lá diz assim, Lucas 23, 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. Sexta-feira, portanto. Lembra que Jesus morreu 3 da tarde. E aí o corpo dele foi retirado. Na verdade, José de Arimateia pede para Pilatos, depois ele volta, pega o corpo de Jesus, transporta para outro lugar. Nicodemo chega cheio de bálsamos. As mulheres agora vão olhar onde Jesus foi colocado. Então, era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Dentre essas mulheres estava Joana, estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, estava aqui. Então elas guardaram o sábado conforme o mandamento. Elas viram onde o corpo de Jesus foi depositado, elas saem, preparam aromas e bálsamos, puxa, mas não deu. Então elas guardam o sábado e, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, final da alta madrugada, elas vão para embalsamar Jesus. Por que elas estavam ali no jardim? Por que elas viram Jesus ressurreto?
porque elas foram embalsamar Jesus. E quando chegaram lá, então ele já não estava. De modo que, ainda depois da sua morte, aquelas que eram chamadas discípulos também, eram discípulos, essas mulheres de Cristo, guardavam os mandamentos. Paulo guardou. Há muitos textos que dizem que Paulo, mesmo indo pregar para os gentios, ele guardava o sábado. Especialmente em Atos 18, diz que ele chegou na cidade onde estava Áquila, e ali ele precisava trabalhar. Porque quando ele recebia subsídio de outras igrejas, ele só pregava todo dia. Mas quando ele não tinha ajuda, então ele trabalhava, porque o ofício dele era fazer tendas. Então ele fazia tendas, e dá a entender que ele só fazia tendas, fazia. E no sábado, ele ia na sinagoga e persuadia tanto judeus como gregos. Em Atos 18. Então perceba que o apóstolo Paulo, em nenhum momento, a sua atitude é confrontadora com relação ao sábado. E em 2 Pedro 3,16, ele argumenta que, na verdade, há muitas coisas. Vamos olhar esse texto? 2 Pedro. Segunda Pedro 3, vamos ler a partir do verso 15 e 16. A ênfase está no 16, mas vamos ler o verso 15 para entender. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, as quais há certas coisas difíceis de entender. Paulo era um erudito, e a linguagem dele muitas vezes é difícil de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Então as pessoas usam Paulo, e exclusivamente Paulo, para dizer que o mandamento do sábado não existe mais. Mas vale destacar uma coisa interessante. Havia, além do sábado semanal, havia um sábado que era cerimonial, 7 sábados cerimoniais. Para cada festa, com exceção da festa das primícias, havia um sábado, e para a festa dos tabernáculos haviam 2 sábados. Então, de 7 festas, uma não tinha um sábado cerimonial, mas outra tinha 2, então eram 7 sábados cerimoniais no ano. E eles mudavam a data, podia ser um sábado na quarta-feira, era o dia de Páscoa, era um sábado. Dia de Pães Asmos também era sábado. Mas se fosse uma sexta-feira, era um sábado cerimonial. E se fosse um sábado semanal, dentro da semana da Páscoa, dos Pães Asmos, ou então no dia de uma festa sagrada, eles chamavam de grande sábado. Imagine, por exemplo, o dia de juízo, que era o 10º dia do 7º mês, o mês de Tishri. No 10º dia, o calendário era lunar. No solar é assim também, seu aniversário, um ano cai no domingo, outro ano cai na segunda. A Ana nasceu no dia dos pais. Ela tem 8 anos, nunca mais se repetiu. Acho que lá para os 13 anos é que vai se repetir de novo. Então, imagine que isso muda. Da mesma maneira, mudava o sábado cerimonial. O sábado cerimonial, o dia do juízo, por exemplo, era o 10º dia do 7º mês, mês de Tishri. Poderia cair em qualquer dia da semana, mas se cair no sábado, ele chamava de sábado grande. O apóstolo Paulo, em Colossenses, por exemplo, ele diz que, interessante outra coisa, todas as festas cerimoniais apontavam para Cristo, para a pessoa de Cristo. Cristo morreu, está tudo cumprido. Então o apóstolo Paulo, ele diz exatamente isso, que essas ordenanças, elas foram crucificadas com Cristo. Esses são sábados que não existem mais. Agora, aquele sábado que antes do lapso, antes do pecado, Deus entregou para o homem, não havia pecado, já havia sábado. Veio o pecado, e tinha sábado. Nos 10 mandamentos ao sábado. Interessante que as igrejas, de modo geral, elas usam o decálogo para disciplinar pessoas, por exemplo, por adultério e outras coisas. Mas o sábado, os outros 9 valem. O problema não é a lei, o problema é o sábado, mas o sábado está na lei, não é? E o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele diz em Tiago 2,10 que o que transgride um só mandamento, ele vem a ser culpado de todos, de todos. Então, o apóstolo Paulo, ele observava o sábado, e a Bíblia não há nenhum texto em que ele transgrida. Agora, para mim,
é um fator determinante, porque o livro de Atos mostra o conflito, e as cartas de Paulo, como Gálatas, por exemplo, o conflito entre aqueles que abraçaram a fé e os judeus. E o conflito maior estava em torno de cerimônias, dentre elas a circuncisão. Mas não há nenhuma discussão teológica dizendo o seguinte, os fariseus acusando os cristãos que não estão guardando o sábado. Não ocorre isso. Eles reclamam da circuncisão, olha, eles não estão querendo circuncidar, e Paulo diz, olha, porque não precisa. Mas quanto ao sábado não tem. Por quê? Porque era natural que todos guardassem o sábado. Um outro argumento contra o sábado interessante é que o calendário foi mudado. Quando já ouviram esse argumento? O calendário foi mudado, e de fato foi mudado. Então, em 1582, o Papa Gregório XIII, ele altera o calendário a partir de estudos do calendário solar. Ele fez uma correção. Então, no dia 4 de outubro, era uma quinta-feira, ele fez uma correção de 10 dias, de modo que o outro dia era para ser dia 5, mas o outro dia, de 4 de outubro, foi dia 15, coitado só de quem ia fazer aniversário aquele ano que não teve aniversário, né? Quem fazia aniversário entre 5 e 14, mas quinta-feira, 4 de outubro, no outro dia, era sexta-feira, 15 de outubro. Então, não foi uma mudança no ciclo semanal, mas apenas no dia. Interessante que o ciclo semanal, ele não tem um padrão justificável pela astronomia, por exemplo. Inclusive, na França, houve um tempo que eles adotaram um calendário com semana de 10 dias. Não deu certo, e eles voltaram. Todas as nações no mundo usam um calendário com a semana de 7 dias, mas não há uma justificativa. Está perto do ciclo lunar, mas não tem uma justificativa fiel para que possamos explicar por que todo mundo entende que o ciclo tem que ser 7 dias. E o sábado, em muitas nações, tem um nome muito parecido com o Shabat, que é o nome hebraico, né? Inclusive para nós. Perceba que essa similaridade traz ainda mais evidências para nós quanto a esse dia. Esse dia, portanto, ele é escatológico, ele aponta para o fim. Eu já estou indo para o fim da mensagem também, e eu queria apresentar aqui um argumento interessante com relação à mudança da igreja romana, como eu disse. Há um documento que em 98 o Papa João Paulo II ele assina, e ele fala sobre, o nome do documento Dies Domini, ele fala justamente sobre o sábado e o domingo. As 6 primeiras páginas do documento, de mais ou menos 78 páginas, ele enfatiza a guarda do sábado, a importância do sábado. As outras páginas ele diz da mudança, né? Por exemplo, no parágrafo 63 diz assim, você pode encontrar na internet esse documento, o Ronaldo tem, eu mandei para ele, é fácil de encontrar. Diz assim, compreende-se assim, porque era justo que os cristãos, anunciadores da libertação, realizada pelo sangue de Cristo, se sentissem autorizados a transpor o significado do sábado para o dia da ressurreição. E ele cita a lei de Constantino, e ele pede leis modernas. Constantino, em 321, em março de 321, ele assina um decreto para que houvesse uma mudança de dias, né? E ainda ele diz assim, doravante, isto é uma das características que vai distinguir os cristãos nos últimos dias, ao passo que em Ezequiel 20:20, ele diz assim, certamente guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Jesus diz, a palavra dele diz, que o sábado é um dia santo, que é sinal entre Deus e o seu povo, mas o documento é dito que essa é uma característica que vai distinguir o cristão nos últimos dias. De modo que a visão romana é de que nos últimos dias, se você vai ser cristão, você guarda domingo. Se você não guarda domingo, você não é cristão. Mas na Bíblia é dito que o sinal do povo de Deus é o sábado. E aí esse confronto é algo natural, que em Apocalipse 14 apresenta como um ponto de confronto de adoração. Em Apocalipse 13 fala de um selo, de uma marca, e essa marca está relacionada à adoração. E eu vou para o último texto com vocês, que está em Apocalipse 14, que diz assim, Apocalipse 14, verso 6 e 7. Diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória,
pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O livro de Apocalipse, ele não tem nenhuma citação direta do Antigo Testamento, nenhuma. Mas, a despeito disso, é o livro do Novo Testamento que mais tem conteúdo do Antigo Testamento. Ele não apresenta uma citação direta, mas ele está repleto de imagens, de ecos do Antigo Testamento. A palavra Balaque, Jezabel, tudo está aqui em Apocalipse. E essa expressão, se você procurar um comentário bíblico não adventista, você vai encontrar isso. Essa expressão que você viu aqui, temer a Deus, dar-lhe glória, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, só aparece 2 vezes na Bíblia. 2 vezes. Uma é essa que nós lemos. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Sem as fontes das águas, só o céu, a terra e o mar. Essa expressão, como está, só aparece aqui e em Êxodo, capítulo 20, no mandamento do sábado. A mensagem do último anjo é uma ênfase. O primeiro anjo, dos 3, ele enfatiza a guarda do sábado. E nos últimos dias, essa seria uma mensagem que deveria ser restaurada pelo povo de Deus, para que a verdade estivesse diante de todo esse povo. Por quê? Porque haverá um outro dia que será falsamente pregado, e esse outro dia será apresentado como sendo o dia do cristão, enquanto em verdade nós já reconhecemos o dia que Deus reservou para nós. E eu queria contar para vocês, para a gente terminar essa noite, uma história. Aconteceu no ano passado, em julho do ano passado, uma jovem e o seu marido, ela tinha um filhinho, ela recebeu estudos bíblicos da Lani. Lani é membro dessa igreja. Ela costuma sentar ali assim no fundo. E a Lani, ela então estudou com essa família, e eles estavam muito interessados, e eu os visitei, mas eles estavam um pouco resistentes, especialmente a esposa, por conta do sábado. Ela trabalhava, então nós oramos, e o tempo passou um pouco, e a Lani continuou trabalhando com eles, e aí eu senti no coração o desejo de fazer uma visita, uma outra visita. Eles já haviam terminado todo o ciclo de estudos bíblicos, então eu disse para o Jean, né? E aí, Jean, você está preparado? Estou. E a esposa, a Dani, ela, muito resistente, receosa, há 8 anos trabalhava no Meira aqui. 8 anos. E ela falou, olha, o meu trabalho. Naquela ocasião, eu falei, Dani, vamos fazer um desafio, vamos colocar diante de Deus um pedido, e vamos permitir que Ele dirija isso. E vai ser assim, ó, você vai orar, eu vou orar, e a igreja vai orar. E nós vamos jejuar aos sábados. E no momento que você achar oportuno, você vai conversar com o seu patrão e dizer, olha, eu tenho aprendido da Bíblia, e eu entendi por meio dela que o sábado é o dia do Senhor, e eu quero tomar uma decisão, eu quero cessar com o labor, eu quero aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Dani, você aceita esse desafio? Aí ela, eu vou fazer prova, eu aceito. Eu não estou falando que você vai ter que abandonar o trabalho, não é isso. Você só vai falar com o seu patrão. Vamos orar por isso? Vamos. Então, você já vai escolher a data agora. Quando você vai conversar com ele? Aí ela escolheu o aniversário dela. O aniversário dela distanciava-se a um mês. Então, nós começamos a orar. Aos sábados a igreja jejuava. Nós orávamos na igreja, nós orávamos em casa, orávamos por ela. E um pouco antes do aniversário dela, ela sai de férias. Inesperadamente, a empresa libera ela de férias. E naquele período, eu a visito. E aí, Dani, eu estou de férias, acabei não conversando com ela, o tempo passa, e naquele mês, ela de férias ainda, vem o batismo, era o período de batismo, e eu converso com o Dani falou, pastor, eu já tomei a minha decisão, vamos batizar. Amém? E eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu fico apreensivo. Eu falei, Dani, veja bem, você está de férias, se você não conversou com seu patrão, quando você voltar, você já é adventista agora. Então ele pode dizer não, e se ele disser não, você vai sair do seu trabalho. Pastor, não estou preocupado com isso, eu já tomei minha decisão. Aí eu fiquei mais feliz ainda.
Mas eu falei, você tem noção da sua consequência, da sua decisão? Tem noção das consequências da sua decisão? Por quê? Pode ser que seja demitida. O fato de ser fiel a Deus não quer dizer que não teremos provações. Não quer dizer isso. Não, pastor, eu tomei minha decisão. E ela então se batiza no Rio, foi uma cerimônia muito bonita. E depois ela volta ao trabalho. Naquela semana ela fala, pastor, eu preciso daquele documento do sábado. Eu vou pessoalmente, entrego para o RH, tudo certo. E a Dani foi aceita. Amém? Amém. Amém. E aí 2 semanas depois ela foi demitida. Amém? 2 semanas depois a Dani foi demitida. Aí eu fiquei apreensivo. De novo, ligo para a Dani, oro com ela. E aí, como é que você está? Pastor, estou tranquila. Estou tranquila. Aquilo me dava conforto, né? Eu ficava... E aí, Dani, está tudo certo? Pastor, olha, eu tenho um filho pequenininho, ele ficava com qualquer pessoa, tal. Às vezes minha tia ficava com ele, agora eu estou vivendo uma experiência no meu lar diferente. O marido está dando conta aí, ele está trabalhando, está tudo certo. Aí no final do ano veio a enchente. E a casa da Dani foi demolida. E todos os móveis foram levados pelo rio. E aí, Dani, você está bem e tal? Pastor, estou tranquila. Estou tranquila. E a Dani é a esposa do Jean, que ficou conhecido aí, né? O herói da Mangabinha e tal. E aí a Dani, a história dela, sem dúvida, é uma mulher de fé, uma mulher diferente. E aí no início do ano, eu me lembro que ela disse assim, pastor, tudo que eu perdi, desde que eu saí do trabalho, tudo que eu perdi, não se compara àquilo que Deus me deu. E ela não estava se referindo a aspectos espirituais, mas ela estava se referindo a aspectos financeiros. Ela recebeu muita coisa, reconstruíram a casa, receberam muito recurso. Foram no Caldeirão do Hulk, vocês conhecem, vocês devem saber aí, né? E aí ganharam muito recurso. Mas o maior milagre não foi esse. O maior milagre foi o que aconteceu no coração dela, quando ela disse, pastor, eu estou em paz, e eu tomei minha decisão. Nem sempre o final vai ser assim, com retorno financeiro, com glórias, nem sempre. Mas o maior milagre é o que Deus quer realizar em nosso coração, é a confiança nele. Deus nos convida a isso. Me lembro do batismo do Diego. Pode entrar, Débora. Do batismo de Diego. Diego estava para se batizar aqui, né? Nesse lugar aqui, fica a caixa. E aí eu visitei e preenchi a ficha dele. Diego da Tayane. É o cunhado da Thaís de Libras. E aí o Diego, ele está tudo certo. 2 anos desempregado. 2 anos. Naquela semana, ele levou o currículo no lugar para ser servente de limpeza e tal. E aí a pessoa olhou o seu currículo, olha, eu estou precisando não só de servente, também de um vendedor. Você podia ser vendedor. Aí lá, ó, tá bom. Mas para qualquer uma das funções, aí tem um sábado. Ele falou do sábado, qualquer uma das funções tem um sábado. Na semana do batismo, E aí a esposa ligou para mim apreensiva, né? Eu não sei, eu não conversei com ele ainda, mas... Aí depois eu encontrei com ela, antes do batismo ainda, ela falou, pastor, ele está todo feliz aqui, porque ele já pôde testemunhar, e dizer não. Dizer que não aceita porque ele é adventista. O maior milagre está na confiança em Deus, naquele que vai suprir todas as coisas. Como no maná, eu pego de hoje, tendo a certeza que amanhã não preciso levar o dobro, porque eu sei, Deus vai mandar amanhã. E no sábado, tem também. Deus cuida, Ele cuida, nós podemos confiar. Ele é maravilhoso, nunca nos abandonou. E nós podemos nos entregar a Ele de forma completa, porque Ele corresponde. Nessa noite a Débora vai cantar, e é uma oportunidade que nós temos também de renovar nossa aliança com Ele. Em dizer, Senhor, obrigado por esse dia tão importante, trabalhado na Escritura, tão repetido na Bíblia. Só especial nesse dia. Me ajuda a observá-lo, Senhor, conforme o Teu mandamento, e a testemunhar também em favor da Tua verdade para outras pessoas que precisam. Ore por isso. Santo
Agora vai, em nome de Jesus. O sol já vai partindo, dando início ao dia santo. Toda alma pecadora se entrega ao seu encanto. Da imutável lei divina é a marca mais perfeita. O sinal que traz alívio à fiel nação eleita. Toda bênção nesse dia é sempre redobrada. Se minhas vontades pessoais são desprezadas, quão imaculado exemplo deu o Pai em seu descanso, encerrando seu trabalho e nos dando um dia santo, dia santo, dia do Senhor. Teu pôr do sol revela um plano redentor, dia da aliança, selo da esperança, marca de um povo escolhido pelo amor. Muitos acreditam que o dia não faz diferença. Basta ser sincero e a Deus oferecer a própria crença. Mas a Bíblia é clara quanto ao dia escolhido. Sábado no Éden foi o dia definido, dia santo, dia do Senhor. Teu pôr do sol revela um plano redentor, dia da aliança, selo da esperança, marca de um povo escolhido pelo amor. Dia do Senhor. Deus nos dá o privilégio de conhecer algo que o mundo precisa conhecer. E uma verdade que tem sido restaurada e Ele começa a fazer em nosso coração para fazer ao nosso redor também. Que essa verdade transborde em sua vida e que você desfrute plenamente de tudo aquilo que Deus, Ele lhe oferece, dos presentes que Ele nos dá. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado porque aqui está um grupo de homens e mulheres, crianças que estão de forma decidida, colocando suas vidas diante de Ti, pedindo que mais e mais possamos desfrutar desse dia especial em nossas vidas, para que seja de fato um dia de encontro contigo e também um dia de testemunho, um dia de fazer o bem, que as pessoas vejam em nós, Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que veja o Teu Santo Espírito habitar em nossas vidas e tenha o desejo de se entregar a Ti também. Esse dia, sem dúvida, nos dá uma marca distintiva, mas obrigado porque o Senhor age na vida e no coração de muitas pessoas que ainda não conhecem a verdade. São servos Teus também, que fazem o bem, que vivem o Teu Evangelho, mas ainda não tem essa compreensão. Nós pedimos que também sobre eles esteja o Teu Espírito, e que dia após dia a Sua revelação
de forma progressiva, se dê também na vida deles, Senhor. Nos prepara para os últimos dias, onde nós cremos que haverá um grande embate, e nós pedimos que nos ajude a permanecer em pé. Por favor, nos prepara para essa semana também, que seja uma semana de graça, de misericórdia, e nos prepare desde já para viver daqui a 7 dias, o dia santo. Toma o teu povo em tuas mãos, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha compaixão de ti, que sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe ricamente, uma semana maravilhosa.